Amém? Glória a Deus. Que bom, né? Estamos aqui na casa do Papai do Céu para poder ouvir a palavra do Senhor, né? Será que você saiu hoje da sua casa e falou: Senhor, fale ao meu coração, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero que essa semente, ela seja aqui como o meu coração seja como terra fértil para receber a semente que é a palavra do Senhor. Em agradecimento ao Senhor pela semana que passou, porque Ele tem te dado vida, porque Ele tem te dado saúde, porque Ele tem cuidado da sua família, porque Ele não tem deixado faltar o pão de cada dia. Será que nós temos sido gratos ao Senhor? Obrigada, papai, pelo teu cuidado. Obrigada, papai, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Nós temos que estar alegres com este Deus maravilhoso, amados irmãos. Este Deus que cuida de nós o tempo todo, que faz o impossível acontecer, que faz as portas se abrirem quando as portas estão fechadas. É o Deus de milagre, é o Deus que faz, mas depende de mim e de você. Que você possa estar colocando o seu coração nesta noite. Eu gosto sempre de cantar um louvor que diz assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Que você possa dizer nesta noite: fala comigo, Jesus. Fala comigo, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero que esta palavra ela possa penetrar dentro do meu coração e achar essa terra fértil, Senhor. Por isso, amados irmãos, o que eu quero trazer aqui nesta noite, o que é que você tem oferecido para Deus da sua vida? O que é que você e eu temos oferecido em gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele já nos fez, por tudo que Ele já nos deu? Então nós vamos conhecer um pouquinho da palavra lá, que se encontra lá em Marcos, do capítulo 14, do versículo 1 ao 9. Versículo 1 ao 9. Amém? Do 1 ao 9 não, do 3 ao 9, amados irmãos. Desculpa, 14, do 3 ao 9. Jesus ungido em Betânia. Estando ele ali em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro,
derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram alguns entre si, dizendo: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres? E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me à sepultura. Em verdade vos digo, que aonde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aqui é um relato de um conto de uma mulher, que aqui no livro de Marcos, ela não cita o nome dessa mulher, mas ela conta nesse relato no livro de Lucas, de Mateus, Lucas e Marcos e João. E lá em João vai falar quem é essa mulher, de quem é que ele está falando dessa história, que é Maria, esta mulher que ungiu ao Senhor Jesus antes do Senhor Jesus ir para a sepultura. Aqui nesse relato dessa história está contando, antecipadamente ele conta aqui, há uma festa em Israel. Em Israel elas tinham 3 grandes festas, que eram as festas das primícias, as festas do Pentecoste e a festa da Páscoa. Só que a festa da Páscoa era a maior festa que se havia em Israel. Quando acontecia essa festa da Páscoa em Israel, a cidade quadruplicava, a cidade multiplicava de número de pessoas ali naquela cidade, porque era uma grande festa que acontecia ali em Jerusalém, E nessa festa, os sumos sacerdotes e os escribas já estavam ali preparando para acusar ao Senhor Jesus, para açoitar o Senhor Jesus, levar o Senhor Jesus para a cruz. Mas ali numa grande cidade, numa pequena cidade, numa aldeia, próximo a Jerusalém, uns 10 quilômetros de Jerusalém, havia um homem chamado Simão, O Simão, que ele tinha como sobrenome, como todos conheciam, o Simão o leproso. Mas, amados irmãos, este homem, ele não tinha mais lepra nessa época, mas ele ficou com esse sobrenome, o leproso, Jesus é quem sabe o porquê, Mas porque se ele estivesse com lepra ali naquela época, eles não poderiam ficar no meio da família, ele teria que ser separado, ele teria que ser excluído. Mas ali ele deu o quê? Um jantar para o Senhor Jesus. E estavam ali o Simão, Lázaro e Maria, irmã de Marta, Estavam ali os seus discípulos, estavam ali nesse jantar. E nesse instante chegou quem? A Maria, Ela chegou ali com um vaso de alabastro para ungir ao Senhor Jesus Cristo. Esta mulher, que foi um grande exemplo para nós. Aqui em Marcos, ela relata, que ela estava aos pés de Jesus neste momento para agradecer ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tinha ressuscitado o seu irmão Lázaro. Então ela estava neste momento para agradecer ao Senhor Jesus. E lendo esta história, nós podemos tirar lições que veio servir para a minha vida e para a sua vida nesta noite, amados irmãos, Esta mulher, ela chega com este vaso cheio de alabastro. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de conhecer como é esse vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, amados irmãos, era um vaso pequeno
feito de pedra branca meio rosada, tá? E ali a Maria, ela ia depositando um perfume caríssimo, como diz aqui na Bíblia, um perfume preciosíssimo. Ela ia comprando de grama em grama ou de gota em gota, porque esse perfume, amados irmãos, ele não era feito em Israel, ele era feito lá no Himalaia, né, de um arbusto que secava e fazia essa essência. E esse perfume, ele ia para Jerusalém de camelo. Olha, era uma distância de mais ou menos 5.000 quilômetros. Olha só, para vocês verem que era preciosíssimo mesmo esse, como diz a Bíblia aqui, né? Era um perfume preciosíssimo. E Maria, era de uma família, né? Não era de uma família rica, era de uma família pobre. E ela ia comprando este perfume ela ia guardando dentro daquele vaso de pedra, que chamava vaso de alabastro. Então ela ia colocando aquele perfume ali, e ela juntou ali, como diz a palavra do Senhor, um valor que custava 300 denários, que correspondia naquela época, 300 denários, quer dizer, quase um ano de trabalho. Um denário era um denário era um dia de trabalho. E ali dentro daquele vaso de alabastro possuía 300 denários. Então era um ano que ela vinha depositando, guardando. Então aquele perfume que estava ali guardado naquele vaso de alabastro era preciosíssimo, amados irmãos. E lá as mulheres tinham essa cultura de guardar este perfume para suas noites de núpcias, né? Eles tinham esse costume. Então ela falou assim: não, eu vou, né, me preparar, eu vou guardar este perfume, porque era o costume que eles tinham, e ela foi guardando. E aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais dessas histórias, né? Ali no versículo 8, quando ela diz assim, Maria, aqui eu coloco Maria, mas aqui não está Maria, tá, gente? Aqui lá no livro de João, se vocês forem ler, quem é que ungiu Jesus foi Maria, tá? Então, ela fez o que pôde, né? Ela fez o que pôde. Você já parou para pensar o que você tem feito do seu que você pode para Jesus? Pergunte aí ao seu coração: ei, o que eu tenho feito para Jesus? Maria, ela fez aquilo que ela podia. Ela quebrou aquele vaso de alabastro, daquele perfume que ela estava guardando ali há muito tempo, que era muito importante para ela. Ela quebrou aquele vaso de alabastro na cabeça do Senhor Jesus, que derramou até os seus pés. Ela deu o melhor para o Senhor Jesus. Às vezes, amados irmãos, nós queremos fazer algo para o Senhor relaxadamente. Nós queremos fazer para o Senhor Jesus aquilo que nos custa pouco. Nós queremos fazer para Jesus aquilo que não custa nada. Eu vou fazer para o Senhor Jesus, se sobrar o meu tempo, eu vou à igreja. Se sobrar o meu tempo, eu vou fazer a obra. Às vezes, temos sido tão relapsos com as coisas do Senhor Jesus Cristo. Somos pessoas desanimadas, desatentos. Temos dado, às vezes, para o Senhor a nossa sobra. A nossa sobra. E eu falo uma coisa para vocês, amados irmãos. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso para com Ele.
Às vezes passamos por certas situações porque não estamos analisando a nossa vida. Como é que está a minha vida perante ao Senhor? Eu tenho dado de mim aquilo que pode para o Senhor Jesus? Maria, ela deu o que ela podia naquele momento de mais precioso daquele perfume. Ela falou: eu vou ungir ao Senhor Jesus nesta noite. E às vezes eu pergunto para mim e para você, amados irmãos, quando eu me questiono também a mim mesmo: Senhor, eu estou fazendo pouco para o Senhor. E amados irmãos, quando nós fazemos algo para o Senhor, não pensa que eu estou fazendo para alguém. Não pense assim: vou fazer algo para agradar alguém. Eu preciso fazer algo para agradar a Jesus de Nazaré. É para Ele. É dele que vem a resposta. É Ele quem cuida de você verdadeiramente. É Ele que não tem deixado faltar o pão de cada dia na sua mesa. Então não faça a obra do Senhor relaxadamente. Não faça nada para o Senhor aquilo que te custa pouco. Faça para o Senhor aquilo que te custa algo, amados. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Eu sempre falo isso, porque eu vivo isso. E te pergunto, nesta noite, você tem dado a sua sobra para o Senhor? Ou você tem dado o seu melhor para o Senhor? Ou você tem dado aquilo que pode para o Senhor? O que você tem feito com seus dons, com seus talentos, com seu tempo, com seus recursos? Principalmente recursos, amados irmãos. Muitos de nós não queremos mexer no bolso. Não vai sobrar. Vai me faltar este mês. Se eu tirar esse mês para ajudar ali na caixinha de alimento, para ajudar um irmão, vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai, amados irmãos. Faça com amor. Não tenha dó de investir na obra do Senhor. É dele que vem a tua saúde. É Ele que não tem deixado faltar o pão de cada dia na sua mesa. Às vezes você está passando porque Deus está te testando. Aonde está a sua fé? Será que a sua fé está nas coisas? Ou a sua fé está em Jesus Cristo, daquele que pode todas as coisas? Onde estão os seus dons? Aonde está os seus talentos? Aonde está o seu tempo para o Senhor? E aonde está o seu recurso para o Senhor? Maria, ela fez o seu melhor. Quando ela quebrou aquele vaso de alabastro, ela poderia, amados irmãos, ter colocado só um pouquinho, né? Aqui custa 1 ano meu de trabalho. Eu só vou ungir o Senhor, né? Por exemplo, só um pouquinho aqui na cabeça e já tá bom, né? Vai me sobrar o restante. Não. Maria não queria que sobrasse uma gota. Porque ela sabia para quem ela estava fazendo. Eu vou doar tudo o que eu tenho de importante. Ela quebrou o vaso de pedra e derramou sobre a cabeça de Jesus. Oh, glória! Ela não queria que sobrasse uma gota daquele perfume. Eu não quero ficar com uma gota. Eu quero para o meu Senhor Jesus. Eu quero doar para o meu Senhor Jesus aquilo que me custa muito. Eu quero doar para o meu Senhor Jesus. Eu quero que não sobre uma gota sequer. Eu quero que todo este perfume seja ungido. Este que é o dono da vida.
E é interessante, amados irmãos, que quando nós vemos as pessoas pagãs, elas oferecem do seu melhor. E eu, quando estava preparando, eu me lembrei daquelas pessoas que vêm domingo pela manhã, né? Eles encostam todos os carros num lugar aí, ó, e vai trabalhar a manhã todinha, né? Para mostrar quem é o Deus deles. Não é verdade? Eles veem um grupo grande de pessoas ali. Hoje é esse bairro, amanhã é aquele outro bairro, amanhã é 2. Quando eu passo, às vezes, na quinta-feira, eu vejo ali, naquele lugar ali onde tem um banda lá, onde eles estão batendo, cheio de carro ali parado. Eles fazem o seu melhor ali, eles vão, porque eles acreditam naquele Deus que eles estão servindo, a um Deus morto que não pode nada, e nós às vezes servimos a este Deus vivo, e não estamos dando o nosso melhor, não estamos dando aquilo que nós podemos, a Deus que ressuscitou. Eu não estou dando nada. Isso é uma história de uma mulher na Índia. Ela estava a caminho com 2 crianças. De um lado, uma criança boa, né, de saúde, e nos seus braços ela carregava uma criança doente. Alguém passou por ela e disse assim: mulher, aonde é que você vai com essas 2 crianças? Ela disse assim: eu vou ao rio Gange, lá na Índia, tá, amados? Eu vou ao rio Gange. Mas fazer o quê? Ela falou assim: eu vou oferecer o meu filho ao meu Deus. Aí a pessoa perguntou: mas qual o filho que você vai oferecer para o seu Deus lá no rio Gange? Ela falou assim: o que você acha? Eu vou oferecer o meu melhor filho que está com saúde, que está bom, o meu melhor, a um Deus morto, porque lá são milhões de deuses, né, pastora Francisca? Mais de 1000 deuses que tem lá naquela região. 3.000? 3.000. E ela falou assim: eu vou lá oferecer o meu melhor. E às vezes estamos aqui, diante de um Deus vivo, diante de um Deus impossível, não queremos ofertar nada, não queremos dar o nosso tempo para o Senhor, não queremos mexer no nosso bolso para abençoar as pessoas da casa do Senhor, não queremos oferecer o nosso melhor àquela mulher e oferecer o seu melhor filho para aqueles deuses mortos lá no rio Gange. Quantas vezes nós deparamos também com pessoas que vão pagar promessas, né? Andam quantos quilômetros? 400, 300 quilômetros a pé, de joelho, né? Para lá, para poder pagar a promessa a um Deus morto, a um Deus, né, de barro que não fala, não pode nos escutar. Às vezes moramos perto da igreja, ou temos carro para vir à igreja, e não estamos nem aí, amados irmãos. Se está chovendo, a gente fala assim: ah, hoje está chovendo, né? Eu não vou na igreja, não. Ah, sai lá fora. Acho que vai chover, nem vai chover, mas fala assim: já vai chover, ah, não vou não, que eu vou me molhar, né? Não posso ir, né? Aí outra vez assim, tá fazendo frio. Ai, tá frio demais. Tá bom eu ficar debaixo desse cobertor aqui, tomando uma sopinha quente, né? Assistindo um filme. Aí não vai nem assistir nenhuma pregação, vai assistir um filme. É? Mas somos assim. Outro dia estamos com preguiça. Ah, hoje eu não vou porque... Ah, hoje eu não estou muito bem, não. Eu não vou na igreja, não estou muito bem. Deixa para outro dia. E os homens, né? Às vezes fala assim:
Ah, hoje é a final de... Como que é um jogo aí? A final lá, não sei de quem que é, Flamengo e Corinthians. Sei lá, né? Mais ou menos assim. Hoje é a final. Ah, hoje eu não posso perder, né? Hoje é a final. Culto tem todo dia, essa final não tem não. Troca o Deus pelo jogo. Troca o Deus vivo pelo jogo. Quantas vezes nós temos feito isso, né, amados irmãos? Eu falo às vezes até para mim que eu fico me policiando. Porque se deixar essa carne nossa aqui, amados irmãos, ela leva nós para o buraco. Se nós deixarmos essa carne aqui, ela não quer glorificar ao Senhor. Ela não quer vir à igreja. Ela não quer adorar ao Senhor. Ela é mais tendenciosa para as coisas do mundo, das coisas que dão prazeres para ela, né, para essa carne aqui. É isso que a nossa carne quer, né? Maria, ela fez o que pôde. Maria, ela fez o seu melhor. Outra lição que nós podemos aprender aqui, através dessa história, é que Maria, ela fez sacrificialmente, ela se sacrificou, né? Como eu falei para vocês, ela poderia ter guardado aquele perfume para suas noites de núpcias, porque era um costume daquelas mulheres daquela época guardarem aquele perfume para suas noites de núpcias. Ela não pensou nisso. Ela quis colocar, derramar na cabeça de Jesus. Ela não pensou, né, naquele dia mais feliz, naquele dia mais celebrado, como é que ela ia ter aquele perfume de nardo puro. Mas eu sei que o Senhor deve ter providenciado o melhor para Maria lá na frente. Porque o Senhor conhece o nosso coração, amados. O Senhor conhece o nosso coração. Quando nós estamos ali pensando, o Senhor já está lá na frente, entrando com a providência divina para nos alegrar o nosso coração. Às vezes, quando eu penso em algo, eu falei, né? Eu falei, isso aqui é impossível, né? Não é possível, não está no momento, eu acho, né? É quando eu assusto, o Senhor vem e me alegra o meu coração, assim, de uma maneira assim, amados, que até fico de queixo caído. Eu nem espero, mas o Senhor me presenteia. O Senhor me presenteia. Eu falo, Senhor, eu sou tão grata ao Senhor. Eu sou tão grata ao Senhor e às vezes eu sei que não tenho feito muitas coisas diante da tua palavra, Senhor. Eu tenho que fazer muito mais, preciso fazer mais, eu preciso buscar mais, eu preciso estar mais na sua presença. Que você possa dizer, eu quero colocar a serviço de Jesus. Maria, ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente. Eu vou deixar aqui uma palavra para vocês gravarem. Amados, nós devemos investir nas coisas eternas. Lembre disso. Sempre invista em coisas que vai te levar para o céu. Em coisas que você vai receber lá o seu galardão, lá com o Senhor Jesus. Invista nisso. Aquilo que nós olha, presta atenção. Aquilo que nós comemos, tá? Aquilo que nós comemos, aquela semente que nós comemos, ela não multiplica. A semente que vai multiplicar é aquela que você semear, tá? É essa semente que vai multiplicar na sua vida, aquilo que você semear. O que é que você tem semeado? O que eu tenho semeado para o Senhor? Para multiplicar, para garantir uma vida eterna com o Senhor.
Se nós semearmos no reino de Deus, a colheita, amados irmãos, ela será certa. Ela terá consequências eternas. Quando nós olhamos para esta mulher, nós podemos aprender esta lição, que vão impactar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade e as gerações futuras. Lá no versículo 4 e 6, nós podemos ver que ela, nesse versículo 4 e 6, ela recebeu muitas críticas, né? É quando ele diz assim: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? E sabe quem que falou para ela? Não foi pessoas lá da rua, não. Quem falou para ela foi pessoas dentro, ali, da onde ela estava, os discípulos. Para que este desperdício? E às vezes ouvimos dentro da igreja, né? Aqui não foi longe. Quem que falou para Maria? Os discípulos. Para que este desperdício de bálsamo? Aí Judas foi e completou. Ela poderia vender e dar aos pobres. Mas aí o que Jesus responde lá na frente para ela? Que os pobres, ela sempre tendes. A mim não. Né? Quando ele coloca aqui. Por que molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Então ela recebeu 2 críticas dos discípulos ali, amados. Para que ela fazer isso? Jesus disse: deixa ela, não molestais. Ela fez uma boa ação para comigo. Se você pensa que se você que está fazendo algo para o Senhor e não vai receber críticas, amados, estão muito enganados. Tá? Você que quer fazer algo para Deus, saiba que você enfrentará críticas, mas não dê ouvidos para os sambalates. Eu sempre digo isso. Não dê ouvidos para as laterais. Você precisa olhar somente para Jesus. É de lá que vem a resposta certa. Não dê cochichos. Não ouça cochichos. Porque se você ouvir cochichos, você vai cair. Você vai pecar. Quem tem medo de críticas não faz nada para Deus. Quem tem medo de críticas não realiza nada de relevante neste mundo. Porque nós vamos enfrentar, seja no trabalho, seja na igreja, nós vamos enfrentar críticas. Porque se você não estivesse fazendo nada de bom, a pessoa até deixa você se levar. Né? O apóstolo Paulo disse que se ele quisesse agradar ao homem, ele não seria servo de quem? De Cristo. Tá? O apóstolo Paulo disse que se ele quisesse agradar ao homem, ele não seria servo de Cristo. Então aqui nós podemos perceber que ela recebeu 3 críticas severas. No versículo 4, da indignação. No versículo 5, da murmuração. E no versículo 6, da molestação. Ela foi molestada. Da indignação, que era da raiva, né? Os discípulos ficaram com raiva dela ali naquele momento. Aí eles reclamaram, né? Da hora que ele reclamou, para quê? Um perfume caro desse, derramou tudo na cabeça, para quê? E eles queriam provar o aborrecimento para Maria. Mas ela fez, apesar das críticas, Maria não deu ouvido para os discípulos. Ela seguiu em frente no seu objetivo. Ela também fez o que pode, só para agradar a Deus, amados irmãos. Sempre faça algo somente para agradar
a Deus. Tá? Não fique pensando em fazer algo para agradar as pessoas, mas sim para agradar a Jesus. Maria, ela só teve esta preocupação de agradar a Jesus naquele momento. Ela não se importava, né? Porque para ela, ele fala que ela soltou os cabelos, ela enxugou os cabelos, os pés de Jesus com os seus cabelos. E naquela época também, uma mulher, para ela soltar o seu cabelo em público, para ela ali, era como se você está desacatando a sociedade, a autoridade aqui. Ela não poderia fazer daquela maneira. Mas Maria, ela não pensou nisso. Minha preocupação, o meu propósito é só de agradar ao Senhor Jesus. Podem falar de mim. A minha reputação perante eles não vai ficar bem. Mas perante Jesus, eu sei que minha reputação é digna. Ela não pensou no que os outros iam falar. Ela só pensou em agradar ao Senhor Jesus Cristo. Este foi o propósito de Maria. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim. Diz Maria, eu só tenho um propósito de agradar a Jesus. Outro ponto. Ela fez para quem? Para a pessoa certa. Ela praticou uma boa ação para com o Senhor Jesus. Ajudar os pobres tem que ser em decorrência do amor de Jesus. Eu não vou ajudar os pobres pensando em ganhar algo, não. Eu preciso ajudar alguém, eu não vou ganhar, por exemplo, a minha salvação por ajudar os pobres, tá, irmão? Que muitos pensam nisso, não ganha. Eu vou ajudar os pobres porque o amor de Jesus está dentro do meu coração, né? Então, a Maria, ela fez para a pessoa certa. E quando ela passou ali, né, eles ungiram tudo, eles saíram dali, os discípulos saíram dali, foram preparar a ceia do Senhor Jesus Cristo. E quando eles tomaram a ceia, o Senhor Jesus e os seus discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. E quando ele chegou ali no Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsemane, né, ele foi ali para orar, porque a alma de Jesus já se encontrava angustiada. Jesus disse assim: eu preciso orar, vamos comigo orar. Fique aqui enquanto eu vou ali orar. E Jesus, né, naquela angústia, naquela dor tremenda, ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas que não seja feita a tua vontade, Jesus, mas sim não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade naquele momento. E quando Jesus retornou, achou os seus discípulos dormindo. Aí o Senhor Jesus disse assim: vocês estão dormindo? Vigiai, vigiai. O inimigo está chegando. Acordem, vocês acordem. O inimigo está se aproximando. O traidor está se aproximando. E eu vou ser preso. Eu vou ser crucificado. Jesus disse assim: basta. Porque encontrou eles dormindo, né? Basta. Jesus disse para eles: vigiai e orai. Como é que Jesus encontrou eles? Dormindo. Pela terceira vez, Jesus disse assim: basta. Chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue à mão dos pecadores. E logo chega Judas, né, o traidor.
e mostra, né, beija Jesus, mostrando quem era Jesus. E os soldados pegam Jesus e levam ele preso. E levam Jesus outro dia na casa do sumo sacerdote e os escribas. E dali, Jesus sai com 2 sentenças, né? De blasfêmias, né? Ele sai. E por conspiração a César. Dali Jesus é cuspido. Jesus é esbofeteado. Ali uma coroa de espinho coloca na sua cabeça. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você, Jesus foi escarnecido, foi cuspido, foi preso. Não devia nada a ninguém. Mas por amor a mim e a você, ele disse, eu preciso passar por amor ao pastor Valdir, por amor aos irmãos desta igreja, eu preciso passar. Jesus foi esbofeteado. Aí no outro dia, pela manhã cedo, os soldados levam Jesus até Pilatos. E às 15h, Jesus é amarrado, né? Entregue a Pilatos. E às 15h, Jesus é levado para o Gólgota. Deram aquela cruz, Jesus, né? Colocaram Jesus na cruz. Pagou um pecado que não era dele, era nosso. E ali Jesus naquela cruz, pregado por amor a mim, a você. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ah, Jesus. Às vezes somos tão ingratos com o Senhor. Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou sofrendo aqui nesta cruz. Eu não devo nada para ninguém. Eu não fiz nada de errado. Mas eu estou aqui nessa cruz. E quando Jesus acaba de falar, né? Ele entrega seu espírito ao Senhor. E Jesus é sepultado, eles colocam uma pedra ali. Passa-se o sábado, uma escuridão. Chega o domingo pela manhã, as outras mulheres que não tinham ungido Jesus naquele dia, elas chegam bem de madrugada, bem cedinho ao túmulo, vê aquela pedra removida, e elas ficam assustadas. O que é que aconteceu? Como é que alguém conseguiu remover aquela pedra ali? Cadê o corpo de Jesus? Aonde se encontra o corpo de Jesus? E elas veem um homem vestido de branco, que era o anjo, e diz para ela, mulheres, o quem é que vocês procuram? Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado na cruz, ele não está mais aí, ele ressuscitou. Oh, aleluia! Aleluia! Aquele que vocês procuram para ungí-lo, para embalsamá-lo, ele não está mais aqui. Não deu tempo. Acabou o tempo. Vocês deveriam ter ungido Jesus quando pode, antes de Jesus ter ido para aquela cruz. Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou por amor a mim e a você. Maria fez no tempo certo. Ela escolheu o tempo enquanto Jesus estava com vida. E é por isso, meus amados irmãos, que eu disse aqui para vocês, se vocês têm que falar algo para alguém de vocês, da família de vocês que vocês amam, façam hoje, não deixe para amanhã. Diga para o seu pastor que você o ama em Cristo Jesus. Diga para o seu filho, diga para o seu esposo que você os ama. Diga para um amigo, diga hoje,
Não diga amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Aquelas mulheres, quando foram embalsamar, ungir a Senhor Jesus, elas não puderam mais. Mas glória a Deus, porque Ele ressuscitou. Quando nós vamos no funeral, né? O que é que nós vemos? Ah, fulano foi bom, né? Ah, você não vê uma palavra diferente, né? É só coisa boa ali do defunto ali, né? Só coisa boa, né? Então por que você não homenageia a pessoa enquanto ela está com vida? Aí manda aqueles monte de coroa de flores, né? Aquele bastante que às vezes nem lá dentro do negócio não está cabendo mais. Sendo que o defunto não pode cheirar nenhuma delas mais, né? Exatamente. Gratidão, né? Então faça aquilo que você quer enquanto está de vida. Não deixe para depois. Maria, ela fez no tempo certo. Maria, ela fez com reflexo para a eternidade. E para terminar, é hora de aprendermos com essa mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender a chorar, para aprender a agradecer. Maria, ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor e ela fez com reflexos para a eternidade. Que você possa fazer, amados irmãos, com reflexos pensando na eternidade. Que o que nós semearmos aqui, nós colheremos lá para a eternidade. São coisas boas, colherão coisas boas. Se foi coisas ruins, colherão coisas ruins. Faça o seu melhor para o Senhor Jesus. Diga para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero fazer a partir de hoje, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor Jesus. Eu quero colocar